Quem aí nunca teve vontade de encontrar uma coisa de muito valor no próprio quintal, hã? Ouro, um tesouro escondido. Pois um homem na Argentina passou por isso. Só que ao invés de pedras preciosas, ele encontrou uma relíquia que veio diretamente da pré-história. Aqui é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Final do ano é a época de aproveitar as férias com a família, não é? Ou o tempo de recesso para ficar em casa durante as festas de fim de ano. Isso era tudo que o fazendeiro José Antônio Nievas queria no Natal de 2015. Só que depois de sair para tomar um ar pelo terreno, ele acabou dando de cara com um achado que deixou os arqueólogos de cabelo em pé. Um gliptodonte. Conhece esse nome? Não tinha muito tempo que José tinha comprado a fazenda. Então, digamos que ele ainda estava descobrindo cada centímetro da própria terra. Essa caminhada no Natal tinha o objetivo de explorar a margem de um riacho que passava pela propriedade. E ao lado do seu cachorro, ele deu de cara com o que parecia ser uma grande pedra. Ou, na hipótese mais surpreendente, um ovo gigante preto. Bem na outra margem do rio. Nas imagens feitas depois da descoberta, é possível ver o objeto completamente exposto. Só que não foi bem assim que José o encontrou. A coisa estava completamente coberta de lama e terra, e foi preciso um duro trabalho braçal para desenterrá-la. Digamos que, no começo, parecia que era grande, e no final, ele descobriu que era ainda maior, com cerca de 91 centímetros de largura. Grande demais para ser um ovo dos animais encontrados por lá. Só podia ser de um dinossauro, José pensou. Empolgado com a descoberta, ele foi correndo contar para a esposa, que acabou recebendo a notícia como uma piada, sem acreditar que tal coisa poderia ser encontrada no próprio quintal. E digamos que ela continuou sem acreditar mesmo, quando viu o objeto com os próprios olhos. O tal ovo parecia ser escamoso, quase como uma pele de cobra, e em um dos lados havia um buraco, como se alguma coisa pesada tivesse caído em cima e quebrado. À medida que eles continuaram trabalhando para retirar o bendito ovo, sem danificá-lo no processo, o casal percebeu que os dois não dariam conta de fazer o trabalho sozinho. O objeto revelou ter mais de 1 metro de largura. Mas tudo bem, José pensou que poderia carregá-lo sozinho. Só que não. O homem tentou tirar o objeto da água, mas percebeu que era muito pesado. Pesado demais para que uma única pessoa conseguisse retirá-lo. Diversas teorias passaram pela cabeça de José. Poderia ser um ovo alienígena? Ou quem sabe alguma coisa deixada para trás de uma expedição extraterrestre, hã? Eu não vou mentir para você. Eu também criaria teorias como essas, sabendo que precisariam de ajuda, principalmente para descobrir o que raios era aquilo. José decidiu ligar para a polícia e informar o que tinha achado. Só que não foi fácil convencê-los. Imagina só. Olá, eu encontrei uma espécie de ovo jurássico ou alienígena no meu quintal. Como esse tipo de coisa não acontece sempre, ele precisou explicar várias vezes a situação, mesmo com a polícia achando que fosse alguma brincadeira sem graça no Natal. Depois de conseguir convencer as autoridades a aparecer em sua fazenda, José ainda mostrou o achado para algumas pessoas da vizinhança, que se juntaram no local para dar uma olhada. Sem resposta para a descoberta, os policiais decidiram ligar para uma equipe de arqueólogos que, com muito esforço, conseguiu tirar o objeto e levar para um laboratório para que fosse estudado. Por mais que a resposta tenha demorado para sair, podemos dizer que ela veio
com uma carga extra de surpresa. O objeto tinha nada mais, nada menos do que 2 toneladas. Não era extraterrestre, e muito menos era um ovo. José só acertou no fato de que era muito antigo. Tratava-se de uma espécie de couraça ou casca de um gliptodonte, um animal pré-histórico que lembra um gigantesco tatu e que era facilmente encontrado pela América do Sul há mais de 15 mil anos. É quase certo que o fóssil que José encontrou era apenas um de vários outros que, certa vez, habitaram a Argentina. Isso porque arqueólogos já descobriram fósseis de cliptodontes por todo o país. Só que uma coisa estava deixando outros especialistas com a pulga atrás da orelha. Como era possível que esse fóssil estivesse em tão bom estado de conservação? Como ele ficou ali escondido por tanto tempo sem que ninguém investigasse? A resposta para a primeira pergunta era simples: lama. Foi graças à lama que a couraça foi preservada por tanto tempo. O professor Adrian Lister, que até então trabalhava no Museu de História Natural de Londres, deu sua opinião na época, dizendo que era bem provável que fosse genuíno. De acordo com ele, o buraco que podia ser visto em uma das extremidades teria sido causado pelo desgaste com o passar do tempo. Mas também há a possibilidade de que tenha sido um ferimento, que inclusive acabou causando a morte do animal. Talvez tenha sido feito por um outro bicho, quem sabe? Só que ainda havia uma dúvida para José decifrar. Há quanto tempo aquela couraça estava lá? Por mais que pareça incomum encontrar fósseis nas margens de corpos hídricos, é justamente nesses lugares onde pesquisadores mais fazem descobertas. O professor Adrian chegou a dizer que o fluxo da água normalmente desgasta a margem, fazendo com que ossos e outras coisas antigas sejam reveladas nos dias de hoje. Além disso, também não se sabe o que causou o desaparecimento dos cliptodontes, pois acredita-se que, em boa parte da história deles aqui na Terra, esses animais foram bem-sucedidos. A ideia mais aceita é que eles foram extintos ao lado de outros animais da megafauna durante o último período glacial. Sabe-se também que eles surgiram na região sul do continente americano, antes de se espalharem pelos outros países. Tudo isso há mais ou menos 37 milhões de anos. Para você ter uma ideia, fósseis de gliptodontes também já foram encontrados aqui no Brasil e no Uruguai. Por estar presente em algumas lendas dos índios Tehuelches, lá da Patagônia, especialistas usam isso como base para afirmar que os gliptodontes conviveram com humanos. Mesmo sendo muito pesada e relativamente grande, alguns paleontólogos estimaram que a couraça encontrada por José pertencia a um gliptodonte jovem, visto que a couraça de animais adultos poderia chegar a pouco mais de 3 metros de largura. Consegue imaginar como seria ficar perto de um desses? Devido ao tamanho, os humanos da pré-história não só caçavam esses animais, como também utilizavam a couraça como abrigo. E existem até provas de que isso realmente acontecia. Por exemplo, em 1881, o cientista argentino Florentino Ameghino encontrou o fóssil de um humano da pré-história, enterrado abaixo de uma couraça de um gliptodonte. Claro que poderia ser uma mera coincidência essa descoberta, da mesma forma que o esqueleto do indivíduo poderia ter sido enterrado abaixo da couraça de maneira proposital. Mas o ponto é que já existia esse tipo de interação entre humanos e gliptodontes. E nós não precisamos ir muito longe para encontrar achados desse tipo. Aqui no Brasil mesmo, em 2019,
Um menino de 11 anos encontrou o fóssil de um réptil que viveu há mais de 8 milhões de anos. E assim foi com José. A descoberta aconteceu no momento mais aleatório possível. Ele estava pescando com o pai nas margens do rio Acre, quando pisou em alguma coisa estranha. O pai dele tirou um pouco de terra do lugar e lá estava a descoberta pré-histórica. Era um pedaço da mandíbula de um purussauro, um réptil que podia alcançar mais de 12 metros e meio de comprimento e pesar 8 toneladas. Só a cabeça atingia mais de 1,5 metro de comprimento. O purussauro habitava os pântanos e rios da floresta amazônica, tanto no Brasil quanto em outros países ao redor. O bicho não era pequeno não, viu? E diz aqui, já se perguntou se no seu quintal pode haver um fóssil? Me conte nos comentários se você já encontrou algum. E um forte abraço, até mais. Tchau!